Bom dia a todos. Hoje é dia 8 de setembro de 2021, aula de Fundamentos da Epidemiologia. Trataremos o nosso tema finalizando as atualidades em epidemiologia, né? E também iniciaremos com saúde pública e epidemiologia. Gente, vocês estão visualizando, né? Ok? Sim, dá para ver. Ok, então. Então, só lembrando, né, que na semana passada nós terminamos aqui em deficiências de iodo, né? E hoje nós continuamos com tabagismo, né, câncer de pulmão, fratura de quadril, HIV e as doenças de síndrome de angústia respiratória aguda, que é a SARA, certo? Lembrando mais uma vez, né, gente, que a ideia é sempre trazer os nossos assuntos relacionados com o que tem mais a ver diretamente com a nossa profissão, né? Independente de que todo profissional da área de saúde ele tem que estar consciente dessas noções gerais e de algumas situações que acontecem que envolve ele, o paciente e a comunidade que ele vai atender, né? Então isso é muito importante. Então, em relação ao tabagismo e asbesto e câncer de pulmão, né? Tabagismo todo mundo conhece, né? E os fumantes principalmente, né? Sabem que ele pode provocar algumas alterações em pulmão, né, no aparelho respiratório, não só em pulmão, mas também no sistema vascular, né? Já se sabe há muito tempo que em sistema vascular, né, principalmente nas artérias, ele pode levar ao endurecimento das artérias, ou seja, vocês lembram que artérias e veias, né, ela tem uma camada de músculo e ela tem um certo grau de distensibilidade, elas dilatam, né, elas dilatam e contraem, as artérias mais do que as veias. Né? Então, o tabagismo ele leva também à diminuição dessa capacidade de vasodilatação de artérias e veias. Arteríolas e vênulas, né, que são as estruturas menores também, e principalmente. Né? Então, o que se sabe é que há muito tempo, já que eu falo há muito tempo, uma questão de 50 anos, talvez, por aí, que essas alterações não se restringem só à parte pulmonar. Né? Em relação à parte pulmonar, o que pode acontecer? O que pode acontecer, e acontece, né? Num grau final, é uma situação que nós chamamos de enfisema pulmonar. Já chego no enfisema pulmonar. Né? O que acontece com o pulmão do fumante? Né? Vocês lembram que o pulmão, né, pulmão direito e esquerdo, ele tem vários lobos, né, que são várias divisões. Né? Umas divisões no pulmão direito e no pulmão esquerdo. Né? Na parte anterior e na parte posterior do pulmão. E que nessa região também nós fazemos o quê? A ausculta pulmonar. Né? Com o estetoscópio, nós vamos em algumas regiões do pulmão, sempre comparativamente, tá, gente? Aqui é uma situação muito importante, vocês vão levar, e a gente leva a nossa vida inteira, que o exame físico, quer seja pulmonar, neurológico, ortopédico, pediátrico, geriátrico, qualquer exame físico, ele é sempre que possível comparativo. Ou seja, eu sempre vou comparar um segmento que eu tenho em duplicidade, né? Um pulmão direito com esquerdo, um braço direito com esquerdo, uma perna esquerda com direita, e assim por diante. Sempre comparativo. Voltando aqui à situação do pulmão, né? É sempre comparativo, né? Com o estetoscópio, a gente avalia se existe algum, nós chamamos de estertor, né?
Estertor é um barulho anormal dentro do pulmão, né? E esse barulho anormal dentro do pulmão, ele pode estar localizado no ápice, na parte superior do pulmão, no meio, na base do pulmão, perto do diafragma, né, que faz a divisão entre cavidade abdominal e pulmão, né, e em vários pontos também na região das costas, na parte posterior dos pulmões. E a ausculta pulmonar, gente, a gente só vai saber fazendo, né? Como tudo na vida, né? A teoria é uma coisa, mas a prática é muito importante, né? Porque a presença de alguns elementos dentro do pulmão, que são patológicos, eles vão produzir sons diferentes, né? O som mais comum que a gente encontra no pulmão, né, é o sibilo, né, ou chiado, né? Algum de vocês aqui presentes tem asma ou bronquite? Eu tenho, professor. Você tem sibilo, aquele chiado, aquele barulhinho fino que às vezes em crise acontece ou não? Quando eu era menor, que eu tinha que ir muitas vezes no médico, ele sempre dizia que tinha um chiado no meu pulmão. Mas você não percebe isso mais. Não, professor, porque acalmou, tipo, as minhas crises de asma e de bronquite. Agora é mais controlada. Mas às vezes você tem. Dificilmente. Dificilmente. Tá. Mas se a Astrid está contando que tem asma, né? Você tem esse chiado, Astrid? Ela tem chiado bem forte, né? Você consegue escutar o teu chiado? As pessoas falam? Ou só com esteta, só com um aparelho para examinar ele? Quando eu tô com crise forte, eu consigo escutar. Isso que eu queria chegar se alguém tivesse isso. Lógico, tem que tratar, né, Astrid? Isso aí é importante, né? Você Esse é faz um tratamento contínuo, né? Você só usa medicamento ou faz alguma coisa? Eu só uso medicamento. E Tá. exercício físico para fortalecer o pulmão. Tá. Mas esse aeróbico, essa coisa toda? Sim. E fora isso, tem outras alternativas que depois você vai ver com o passar do tempo aí, tá bom? Então, o que acontece, gente? Por exemplo, a situação do chiado, né, que as colegas de vocês falaram, né, que é um barulho bem fino, né, que vou comparar assim, tem gente que compara dessa maneira como se fosse um miado de gato. Vocês conhecem miado de gato? Né? Fica aquele miau, né? Muitas vezes aparece o barulho quando a pessoa inspira, né, principalmente, sente um assobio, né, que pode ser mais alto ou mais baixo, né? Às vezes o chiado está presente, mas a gente precisa de estetoscópio para poder ouvir, né, esse chiado, né? E o que são esses barulhos adventícios, né, ou patológicos dentro do pulmão? Normalmente, gente, é a presença de secreção, né? A gente sabe, vocês sabem ali que é na região dos alvéolos, né? Brônquios, alvéolos ali, na parte do meio do pulmão, principalmente nos alvéolos, é feita a troca gasosa, né? E esse ambiente também existe uma substância no alvéolo chamada substância surfactante, né? E essa substância surfactante é que faz a troca gasosa, né? Na estrutura do pulmão, existem umas camadas que recobrem o pulmão, que são as pleuras, né? Se não me falha a memória, acho que pleura interna e externa, não me lembro agora, mas essas duas com certeza elas existem, né? Que fazem a proteção do pulmão, porque quando nós inspiramos e expiramos, o pulmão ele expande e reduz o seu tamanho. Então, vocês imaginem se não existisse uma camada protegendo o pulmão, né? Poderia acontecer um contato, então, um contato contínuo com uma estrutura óssea, por exemplo, das costelas, ou alguma outra estrutura, e poderia fazer o quê? Poderia perfurar o pulmão, né? Em grandes traumatismos, né, principalmente acidentes de carro, principalmente, né, acontece a perfuração do pulmão. Você já deve ter ouvido falar, ou ter visto em filme e tal. O que acontece, né? Normalmente, quando perfura o pulmão, vocês imaginem um saco plástico, né? Se a gente assoprar aquele saco plástico e ele inchar, né? Ele fica cheio de ar, e se eu fizer um buraquinho, ele faz o quê? Ele diminui o volume e colaba, ele gruda, né? Então, quando existe algum traumatismo dentro do pulmão, né, acontece um colabamento, né?
o tecido pulmonar, ele aproxima, né? Ele pode grudar, entre aspas, né? Ele pode se unir. Mas isso em situações de traumas pulmonares, tá? Vamos falar em situações mais crônicas que tem a ver com tabagismo, né? E tem a ver também com situações que envolvem essa parte pulmonar, né? O que acontece, tá, gente? Normalmente os elementos como fumaça, por exemplo, né? Tem alguém com o microfone aberto, não sei quem que é, mas a gente está escutando aí, né? Situações como Astrid, a Marina está falando, né? Situações como em que envolve fumaça normalmente, né? Ele causa o quê? Ele causa uma irritação na estrutura que leva o ar até os pulmões, né? Do brônquio e principalmente dos bronquíolos, né? Que são estruturas menorzinhas onde estão conectados aos alvéolos, que fazem o quê? Uma coisa chamada bronquiolite, que é a inflamação desse bronquíolo. Pode acontecer a inflamação do brônquio? Pode. Essa é a famosa bronquite, né? Mas o mais comum é acontecer situações dos bronquíolos, das estruturas mais delicadas, que são as bronquiolites. Normalmente o fumante ele tem bronquiolite crônica. O asmático, normalmente, ele vai ter o quê? Ele vai ter bronquiolite, e mais a bronquite crônica, alteração no volume do brônquio. E o que é o volume do brônquio? É o diâmetro do brônquio e do bronquíolo que eles diminuem. Tudo isso para o fumante como uma ação de defesa em relação ao agente externo, que é a fumaça, por exemplo. Tá? Vocês sabem que a fumaça do cigarro, né? Não só a fumaça do carro, poluição, alguma substância química que nós cheiramos, né? Nós aspiramos, ela pode provocar uma reação de defesa no brônquio e bronquíolo, que a reação de defesa é o quê? É uma constrição, é a diminuição do volume para que isso não chegue lá dentro do alvéolo, né? Não destrua o alvéolo. Na verdade, nós temos milhões de alvéolos pulmonares, né? E para que não cause depois uma situação de destruição do tecido pulmonar, né, do pulmão propriamente dito. Então, a gente já falou de trauma pulmonar, né, a gente já falou de situações que, por exemplo, no cigarro pode causar alterações dos brônquios e bronquíolos, né, né. Agora, falar que o asmático, infelizmente, né, ele já vai ter a bronquiolite e a bronquite crônica. Né? E normalmente vocês que são asmáticas, né, que falaram aqui no grupo para a gente, chegou um momento que vocês usaram uma bombinha que era o quê? Um broncodilatador. Né? Ele aumenta o diâmetro do brônquio para que o fluxo de ar ele aconteça de uma maneira mais fácil, né, para o alvéolo, e que aconteça a troca gasosa dentro do alvéolo e no pulmão. Né, gente? Porque se não tivesse a troca gasosa, nosso sangue não vai ser reciclado, né? Pequena circulação, né? Ele não vai para o coração, depois vai para o corpo, né? É toda essa parte da pequena e grande circulação depois que são importantes para a gente poder reciclar e estar presente oxigênio no nosso corpo, que a gente precisa de oxigênio para funcionar, né? Nosso combustível principal, certo? Então, uma situação que pode acontecer de repetição, que são as infecções pulmonares. O grande cuidado, por exemplo, para quem tem asma, né, é evitar as infecções de repetição. Né? Gripes de repetição, que pode complicar com pneumonias de repetição, né? Essas doenças respiratórias de repetição. Nosso último assunto vai ser a SARA, né? A Síndrome de Angústia Respiratória Aguda, que é uma doença respiratória que vai afetar alvéolos, bronquíolos e brônquios, né? Vai afetar o tecido pulmonar, né? Mas ela é causada normalmente por quê? Normalmente por uma situação de vírus ou bactérias, certo? Mas eu já vou adiantando aqui, como a gente está no assunto pulmão, né? A gente já conecta todo esse assunto que está interligado, né? Então, voltando, a Astrid está falando aqui que a asma dela começou por causa de uma série de gripes. Isso. É isso aí, né, Astrid? Infelizmente, essas infecções de repetição, elas acontecem, né?
Então, elas vão complicando bronquíolos e depois os brônquios, né? E acontece isso aí, né? Por exemplo, para quem é fumante, né? Acredito que deva ter fumantes aqui no grupo. Eu não sou fumante, né? Mas a gente sabe que o fumante tem o quê? Ele tem aquela tossinha seca, né? Aquela tossinha seca são duas situações. Primeira situação, né? Uma alteração que acontece na região da traqueia, essa parte da frente do nosso pescoço, ok? Na traqueia existem o quê? As cordas vocais que permitem a gente a falar, né? E essas cordas vocais, ela tem um certo grau de elasticidade, e existe uma musculatura em volta das cordas vocais, e existe uma musculatura que contrai, que controla a traqueia, né? Para a passagem do ar, e a gente poder falar e respirar, né? E o esôfago, que leva o alimento para o estômago e intestino, né? Você já deve ter passado por essa situação desagradável, de às vezes engolir alguma coisa, né, e vai para o lugar errado ali, e a pessoa se afoga, né? Às vezes está querendo tomar um líquido, e aquele líquido vem, a impressão que vai sair pelo nariz, né? Esse movimento é que não foi, aconteceu esse movimento da glote, né, que controla a traqueia e esôfago, né? Um grande cuidado que nós temos que tomar cuidado como profissionais de saúde, né? Vocês futuros papais e mamães aí, seria a questão da aspiração pulmonar. O que é aspiração pulmonar? Muito comum em crianças, né? Por que se fala tanto que a criança tem que arrotar, né? Depois que toma leite, toma um chazinho, alguma coisa. Criança muito pequena, ela não tem um controle da glote, né? Que controla entre líquido e ar ainda desenvolvido, a contento, né? Ela está aprendendo a usar esse mecanismo, né? E nessa aprendizagem, ela pode aspirar esse líquido, né? O leite que ela mamou, por exemplo. Então, esse líquido ele pode ir para o pulmão. Além de causar tosse, desconforto, essa coisa toda, a presença de líquido no lugar onde devia estar ar, ela pode danificar estruturas de brônquios, bronquíolos, né? E alvéolos, e pode fazer, por exemplo, uma lesão de repetição, né? E pode até por segundos ou minutos, e tomara que isso não aconteça, né? Vocês não possam presenciar isso, mas se acontecer isso aí, ela pode morrer com uma sensação de afogamento, né? Ela não consegue fazer a troca gasosa, certo? Então, uma situação que acontece com crianças, que por isso que tem que, depois que a criança mama, né, sempre deixar ela de um pouquinho de pezinho, um pouco reclinada, não precisa dar aqueles tapinhas, né, que a pessoa dá, mas só ficando nessa posição e a cabeça inclinada um pouquinho para frente, né, já direciona o alimento para onde? Para o esôfago, né, que deve ir para a região do estômago e intestino, né? Então, nós falamos sobre isso, falamos sobre infecções de repetição, falamos sobre trauma, né? Falamos sobre inflamação nos bronquíolos, brônquios e alvéolos também que podem estar inflamados, né? Evidentemente que existem medicamentos, né, principalmente antibióticos, que vão tratar situações de alterações do que de diâmetro do brônquio e bronquíolo para melhorar a passagem de ar, né? Quem faz nebulização, né? Já deve ter usado, né? As meninas que falaram, talvez uma nebulização com um broncodilatador, né? O conhecido, é o super famoso, é o Berotec, né? É uma marca aí comercial de broncodilatador, para permitir que esse ar ele passe, né? Ele chegue lá às estruturas pulmonares com maior facilidade, né? Então, já falamos sobre isso, mas não falamos de uma situação importante que está ligada depois na SARA, né? A síndrome de angústia respiratória aguda, que é a presença do quê? Né? Normalmente, tá, gente? Normalmente, qualquer patologia pulmonar, tá? Ela vai causar, se ela for muito crônica, inclusive isso para vocês, meninas, que são asmáticas também, é muito importante de tempos em tempos fazer um eletrocardiograma, né? Sempre controlar a frequência cardíaca e pressão arterial para ver se essa alteração crônica da asma de vocês, para ver se o uso contínuo de medicamentos, né? Se essas crises elas são muito próximas, né? Elas não vão causar uma descompensação cardíaca, né?
Que tipo de descompensação cardíaca? Alteração do batimento cardíaco, alteração da frequência cardíaca. Né? Pode acontecer mais tracista do que o batimento a mais, mas tem alguns momentos o coração ele pode disparar e depois ele retorna com alteração de pressão arterial, né? E você já deve ter ouvido falar, né? E vamos aproveitar que a gente está falando sobre isso também, é que em algumas situações é muito clássico isso falar, e isso acontece mesmo, né? Que quando a pessoa sofre algum problema emocional, a asma piora. Acontece com vocês, meninas? Ou aconteceu? Ah, sempre. Quem falou? A Astrid. Ah, Astrid. Sempre volta. Então, dá uma situação, uma alteração emocional, dá uma crise, né? Sim. Então, por que Emoções isso? mais fortes, assim. Isso. Então, por que isso acontece, né? Passou no vestibular, a Astrid teve asma ou não? Não, pior que não. Esse eu já tava mais tranquila. Estava mais tranquilo? É porque não era a primeira vez. Então, mas por que eu tô brincando, mas estou falando sério? Porque normalmente se associa essas crises de asma só para quando a pessoa acontece uma coisa muito ruim com a pessoa, né? Por exemplo, sei lá, isso pode acontecer, tá, gente? Asmático assim, num grau muito grave, assim, né? A pessoa está andando na rua, tem medo de cachorro e o cachorro ataca aquela pessoa, né? E a pessoa está sendo atacada pelo cachorro, né? E está tendo a crise de asma, né? Que é a falta de ar, né? E a falta de ar, o nome técnico para isso, tá, gente? Que vocês vão usar daqui para frente, chama dispneia, tá? Essa falta de ar. Né? Sensação de peso no peito, não consegue respirar direito, né? E essa dispneia, ela pode acontecer, a gente pode classificar ela como leve, média e aguda ou grave. Isso depois das disciplinas, até na própria anatomia, vocês podem estar perguntando ao professor, acho que é Wagner, que está dando esse ano para vocês, não tenho certeza, essa questão da dispneia, tá? Mas acontece, essa falta de ar, né? Essa crise de falta de ar, que é super comum no indivíduo que tem asma, mas pode acontecer também no indivíduo que tem bronquite, pode acontecer no indivíduo que tem bronquiolite, que é a inflamação do bronquíolo, né, da estrutura menorzinha que liga o brônquio ao alvéolo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? Eu quero dizer com isso o quê? O fumante, com o passar do tempo, todo fumante, todo fumante, ele vai desenvolver um quadro do quê? De bronquiolite crônica. Né? O fumante, com o passar do tempo, né, ele vai desenvolver essas situações do quê? De infecções respiratórias de repetição. Infecções respiratórias aonde, professor? Nessas estruturas que eu estou falando para vocês. Principalmente no bronquíolo, alguma alteração no alvéolo e alguma alteração no tecido do próprio pulmão. E qualquer alteração no tecido do pulmão, quer seja por vírus, bactéria, ou uma fumaça que é tóxica, ou um elemento que a pessoa aspira, né, porque do cigarro também, além da fumaça, tem alguns elementos minerais lá também, sólidos, né, que vão dentro do pulmão também. Né? Pessoas que trabalham, por exemplo, em ambientes que tem muito pó, né? Essas empresas que fazem, que cortam mármore, o próprio pedreiro que, quando corta aquela azulejo, vocês veem, né? Que sai aquela poeira, né, que circula no ar inteiro, ou quando mexe com cimento, se ele não usar máscara, tá, gente? Que é um equipamento obrigatório, é um equipamento que chamamos de equipamento de proteção individual, né? Ele vai aspirar aquilo lá e vai causar uma alteração em todas as estruturas e nos pulmões também. E o cigarro faz isso, né? Então, voltando aqui para a nossa pessoa que seja o fumante, né? O fumante vai ser uma pessoa que vai ter a bronquiolite, né? Vai ter a redução do calibre do bronquíolo, né? Vai se tornar crônico isso aí, né? Que vai levar, vocês já viram, né? Então, quem é fumante, né? Não sei ainda se isso já aconteceu, porque vocês são novinhos, né? Todo mundo aí com uns 17, 18, 19, 20 anos, né?
Mas se tiver alguém mais velho, se for fumante, ele vai ver que o fôlego, entre aspas, dele, né, não é mais o mesmo. Né? Quanto mais se fuma, menos capacidade aeróbica a gente tem. E por que isso acontece? Alterações do bronquíolos, principalmente. Então, o fumante vai ser um portador de bronquiolite crônica, né, que pode desenvolver alteração nos brônquios, a bronquite, que pode virar a ser depois um asmático. Né? E isso tudo, o conjunto de alterações no tecido pulmonar, no alvéolo, no bronquíolo, no brônquio, né, a gente chama de enfisema pulmonar. Tá? Então, enfisema pulmonar é uma situação em que acontecem modificações anatomofisiológicas dessas estruturas que eu citei para vocês. Né? Ah, professor, mas eu já ouvi falar de uma outra enfisema. Ah, qual? Há um enfisema que está em velho. Pode acontecer? Pode acontecer. Né? Pode acontecer que nós chamamos de enfisema senil. Né? O enfisema senil são essas alterações, todas as estruturas dentro do pulmão, sendo que, com o passar do tempo, em algumas situações, principalmente ligadas ao cigarro, ao tabagismo, e ao ambiente de trabalho, se tem muita partícula no ar suspensa, né, ele vai causar o quê? Uma alteração no desenho do tórax dessa pessoa. Né? Se depois vocês peguem o tórax aí de uma familiar de vocês, deitem a pessoa, né, de barriga para cima, em uma superfície dura, preferencialmente, né, no chão, num sofá duro, tal, se fazer uma cama que o colchão seja duro, coloque as duas mãos de vocês na base do pulmão, né, na parte de baixo do tórax, onde nós temos o quê? Aquelas costelas que são mais flutuantes, que têm mais mobilidade. E vocês apertem devagar, com muita calma, para não machucar e não quebrar nada, né? Alternadamente a mão direita para baixo, solta e depois a mão esquerda. Vocês vão sentir esse movimento, né? Que essas costelas de baixo elas tem um certo movimento. Esse movimento tem que existir porque o nosso pulmão está insuflando e exsuflando, né? Está aumentando e diminuindo seu tamanho durante a ise e a expiração. Né? Só que com o passar do tempo também, e principalmente por causa de alterações de colágeno e alterações no ambiente de trabalho, principalmente por causa do pulmão, né? As costelas elas vão perdendo a capacidade de flexibilidade, de movimento, de acompanhar o movimento do pulmão encher de ar. Né? Isso que acontece, né, vai se deformando, né, o tórax ele vai adquirindo um outro desenho, né? Normalmente o abdômen vai crescendo, né, um abdômen chama abdômen de tonel, né, ou de barrica, o barril, né? E o tórax ele vai apresentando um desenho diferente daí, né? E vai perdendo a mobilidade. Ou seja, né, vocês imaginem que o tórax ele vai segurando o movimento de expansão do pulmão. Né? Isso vai alternando o quê? Alternando o que nós chamamos de volume de oxigenação máxima, chamamos o VO2 máximo. Né? O VO2 máximo ele está em moda agora porque é o que é medido com aquele aparelho agora no Covid, né? Que é o grau de saturação que a pessoa deve ter para saber se ela está oxigenando bem dentro do pulmão. Né? Então, aquele aparelhinho que a gente coloca no dedo, né, a gente trabalha com esse aparelho também, a físio, né, que é o oxímetro, ele mede o grau de oxigenação do sangue, né? Quer dizer, do sangue pulmonar, né, a quantidade que está sendo ventilada, a gente chama. Né? Com o passar do tempo e com algumas situações patológicas, como o tabagismo, substâncias tóxicas, como esse asbesto, que é uma substância usada como isolante térmico, né? Por exemplo, o asbesto ele era muito utilizado na telha Eternit, né? Na telha de fibra cimento. Né? Ele foi proibido porque se provou que com o calor, com o passar do tempo, né, ele soltava essas partículas no ar e as pessoas, com o passar do tempo, iam desenvolvendo câncer no pulmão por causa disso. Asbesto também é utilizado em pastilha de carro, por exemplo, de freio de carro.
né? O asbesto era utilizado como isolante para piso, como isolante para parede, isolante térmico, né? Não sei se ainda é utilizado, mas o seu uso é proibido, né? Então, se está sendo utilizado de uma maneira ilegal, né? Então, nós temos todas essas situações que são importantes em relação ao pulmão e à parte respiratória, né? Mas vejam bem o seguinte, só recuperando uma coisa que nós falamos nas nas aulas anteriores, né? Vocês vejam bem que ali no primeiro parágrafo, somente a partir de 1930, né, que se começou a observar um aumento da situação do câncer do pulmão. E por que a partir de 30? Porque é a partir daí que a epidemiologia como ciência ela foi se constituindo, né? Ela foi se estabelecendo, ela foi provando, né, para as pessoas, para a sociedade, né, o que abreviava, o que diminuía a vida dessas pessoas, né? Evidentemente, hoje em dia sabe-se, né, que existe uma relação muito grande entre tabagismo e câncer de pulmão, ou então de todas essas alterações que eu falei para vocês, do enfisema pulmonar, né, isso é mais do que provado, né? Aqui eu só estou citando ali no terceiro parágrafo, aquele estudo de 1950, que nós falamos na aula, acho que na primeira aula, né, que foi feita da Inglaterra com médicos e médicos fumantes, né, onde se viu a relação entre alterações de pulmão e o próprio cigarro, né, que são situações mais do que comuns hoje em dia, mas que isso não era comum há 60 anos atrás, por exemplo, 70 anos atrás, né? Aqui só está repetindo mais uma vez que eu achei importante naquele estudo na década de 50 com médicos, né? Que os médicos fumantes eles tinham um risco de câncer 14 vezes maior, né, do que os não fumantes, né? Hoje em dia a gente sabe que esse risco é muito maior, até porque existem algumas drogas que não eram utilizadas naquela época, a poluição ambiental aumentou, a alteração alimentar também é diferente, né? Tá mais, existem mais variantes, né, nessa equação toda do próprio câncer, né? E hoje em dia também não só o câncer, né, mas as doenças autoimunes também elas estão surgindo e estão provocando alterações e formação de tumor em vários órgãos, né, que podem estar relacionadas com o tabagismo ou não, né? Aqui eu só estou falando nesse próximo slide, né, dessas situações de partículas, né, gente? Então, qualquer partícula microscópica que esteja presente no ar, né, e microscópica porque a gente não consegue enxergar, evidentemente, né, poluição uma delas, né, fumaça, né, está perto de uma fábrica, tem fumaça, as queimadas que acontecem agora, vocês devem ter visto aí, quem viajou na estrada, né, aquelas áreas queimando ali em volta, o pessoal muitas vezes bota fogo de uma maneira até criminosa aquilo lá, né? Tudo aquilo leva à contaminação pulmonar. Vamos dar um exemplo de contaminação, ou melhor, contaminação não, de alteração pulmonar que acontece por elemento como poeira na nossa região. Alguém gostaria de colocar esse exemplo? Vou dar um exemplo para vocês, gente, aqui pertinho, Prudentópolis. O que tem a ver Prudentópolis com essa alteração pulmonar? Alguém gostaria de complementar? As plantações de cevada, essas coisas? Não. Solta aquelas partículas. Na verdade, o agrotóxico em qualquer lugar vai liberar partícula depois, né? Mas o agrotóxico, quando a pessoa está aplicando ali, o agricultor ele usa o EPI e tal, mas mesmo assim ele aspira um pouco, né? E o EPI, luva, máscara, essa coisa toda, para evitar contaminação também por superfície, né? Pelo que aquele elemento tóxico, agrotóxico, ele entra em contato com a pele e provoca tumor. Exatamente, a Luísa está ligada ali, ó, né? A Maria Vitória e a Luísa estão ligadas, né? Principalmente, tá, gente,
essas olarias que tem lá, essas fábricas que fazem tijolo, né? Ali na região de Prudentópolis, a Mariette também ali, né? O trabalhador lá, normalmente, ele está aqui, se você já deve ter visto, né? Ele está lá trabalhando de calção, camiseta, sem nenhum aparelho protegendo o seu rosto, sem a bota, sem um capacete, sem luva, né? E está lá trabalhando. E está aspirando aquela fumaça do forno, né? Primeiro que muitos já produzem o próprio carvão, né? O carvão é produzido com a queima da madeira. Então, para queimar madeira, você tem que ter um forno, onde você coloca a madeira, deixa um tempo queimando lá e retira depois de um certo tempo. Vocês devem ter visto, eu não sei se isso eu vi isso já faz mais algum tempo, que o Ministério do Trabalho, a Polícia Federal, eles estavam em alguns lugares prendendo os empregadores que estavam usando até muitas vezes crianças para entrar em fornos para produzir carvão, né? Que são umas casinhas redondas, parece um iglu, né? Iglu lá onde o esquimó mora, né? Uma casinha redonda, onde enfiava a madeira e a criança era pequenininha e ia lá e colocava e retirava aquela madeira em formato de carvão, né? É um problemão sério, já desde criança, né? E o adulto acontece isso. Então, na nossa região ali, aqui pertinho, uma vez eu estava indo para Ponta Grossa, se não me falha a memória, eu contei ali, bem perto de Prudentópolis, onde acabam ali as olarias, acho que 20, né, fábricas de tijolo, né? Então, vocês imaginam o impacto que tem para o trabalhador da empresa e para o meio ambiente, né? As pessoas estão aspirando aquela fumaça. Então, são situações que a gente deve ter cuidado, né? Aqui são só alguns dados ali daquela pesquisa lá, né, que foi feita, né, entre relação de hábito de fumar e incidência de câncer do pulmão, né, que foi comprovado, né, que isso a gente sabe, né, hoje em dia que é mais do que interligado, né, mas naquela época não era, né, então precisou existir o quê? A evidência científica, né? Um estudo para provar que realmente existe uma correlação entre esses fatores, né? Eles estão interdependentes, existem uma ligação entre eles, né? Pode parecer uma coisa simples, banal, né? Lógica, nossa, professor, mas a gente sabe que isso causa alteração no pulmão, cigarro, então partícula no ar, mas naquela época não se sabia, né? Se pensava que outros fatores estavam mais predominantes, né? Mas evidentemente é que entra a grande importância da epidemiologia, né? A identificação de fatores, né, que podem provocar algumas alterações funcionais, né? A gente sabe, por exemplo, hoje em dia, que os movimentos repetitivos no escritório, né, a famosa LER, lesão de esforço repetitivo, ela pode provocar uma série de alterações nos tendões, alterações depois que vão levar um inchaço de uma mão, de um punho, por exemplo, são alterações vasculares, que isso tudo vai se tornar crônico e pode levar a alterações neurológicas, como compressão, né, de alguns nervos importantes de carpo, do punho, né, do antebraço e da mão, que pode levar a perda de função e perda de força, anestesia, né, uma série de complicações relacionadas a movimentos repetitivos. Um outro exemplo que não tem nada a ver nisso, mas que tem a ver com o dia a dia de nós fisioterapeutas, né? Então, a epidemiologia está aí para mostrar, identificar, pesquisar, correlacionar, né, o que pode provocar uma incapacidade funcional. Aqui a gente está falando dessas doenças mais gerais que estão presentes, a grande maioria delas até hoje em dia, né? São doenças da modernidade, lá de 1800 a partir de 1860, mais ou menos, que aconteceu. Outra situação que é muito importante, né, gente, que teve avanço, né, essa situação da fratura do quadril. Ela é muito importante, é muito frequente, né, que hoje em dia nós sabemos que a grande incidência de fratura de colo de fêmur, que são as fraturas de quadril, né, elas podem ter duas grandes principais causas, né, que são as causas relacionadas
a quedas, né? São situações de fraturas a quedas, né? Situações relacionadas a situações de uma doença chamada osteoporose, que é uma desmineralização do osso, né? O osso vai perdendo a célulazinha dele lá, que é o osteoblasto, né? Que constitui o osso, que o osso, para que seja formado osteoblasto, ele tem que ter uma perfeita irrigação sanguínea na medula óssea, medula óssea do osso, né? Onde dentro dele acontece isso, né? Vocês sabem que o osso ele tem que ser resistente a forças de tração, compressão e rotação, né? Principalmente, né? E isso acontece uma diminuição de cálcio, né? Dentro do osso, que leva à situação que é a osteoporose, né? Onde ela já está num grau patológico, mas nós conhecemos mais como osteopenia, né? Osteopenia é o início do processo da desmineralização do osso, né? Infelizmente, a desmineralização do osso, né, ela já está cada vez mais precoce, né? Então, muitas vezes a osteoporose, a osteopenia, a osteoporose, que é a evolução do quadro de osteopenia, né, ela está ligada à questão do climatério, né, ou então da menopausa. Você sabe que o climatério é aquela fase onde a mulher vai apresentando um distúrbio hormonal, né, progressivo, onde existe uma tendência de alteração e diminuição de estrogênio e progesterona, principalmente, que leva a uma alteração depois permanente, que é a menopausa. Então, sempre vai existir um ciclo lá de climatério para que aconteça o quadro da menopausa. E sem a influência e sem o benefício hormonal, principalmente do estrogênio, né, o quadro da osteoporose ele pode se acentuar, ele pode evoluir muito rápido. Porque, na verdade, né, eu acredito que nós estaremos vendo isso com mais detalhes na aula de geronto, lá no terceiro ano, mas vocês já estão levando essa base agora desde o primeiro ano. A partir da adolescência, o que existe no nosso corpo é o quê? A gente chama de um balanço negativo de cálcio, né? O cálcio não é só usado para controlar a densidade, né, a massa óssea no nosso corpo. Ele é muito utilizado para contração e relaxamento muscular, funcionamento de órgãos, transmissão do impulso nervoso pelos neurônios, né? Então, ele tem muitas funções importantes, né? Mas, com o passar do tempo, a nossa ingesta de cálcio, ela altera, e principalmente a excreção e o armazenamento do cálcio em alguns órgãos, ele também altera. Então, com o passar do tempo, a gente vai eliminando mais cálcio, isso de uma maneira fisiológica, do que guardando, né? Aí que está importante ter uma dieta equilibrada, toda essa parte hormonal muito bem tratada e acompanhada, né, para saber e perceber que nós fazemos uma poupança, né? O que é uma poupança bancária? É eu guardar dinheiro para depois eu poder usar esse dinheiro, né, quando eu preciso. E o cálcio é a mesma coisa. Eu tenho que guardar na proporção correta, não demais, porque senão posso provocar a formação daqueles cálculos, né, aqueles tumores, aquelas pedras, né, em rim, né, principalmente, em vesícula biliar, né, em alguns outros órgãos, até nos próprios ossos também pode acontecer, né, formação desses tumores, né, aqueles cálculos, as pedrinhas, né, mas eu tenho que guardar numa boa proporção e excretar um pouquinho, mas manter mais guardado do que excretado, né. E algumas alterações elas podem provocar com que a pessoa excrete muito esse cálcio, né, acelerando o processo da osteopenia, que vai virar um quadro patológico que nós chamamos do quê? De osteoporose. A osteopenia, tá, gente? Essa excreção aumentada em relação à quantidade guardada, ela acontece naturalmente no processo do envelhecimento. Quadro de osteopenia, mais controlado. Ah, professor, como é que vai saber que esse controlado? Eu vou fazer um controle disso, né?
principalmente através, por exemplo, de exame de sangue e fezes, né, para ver se não tem presença de cálcio nessas dois indicadores, né? Mas se você quiser saber em osso mesmo, né, através de um exame chamado densitometria óssea, que é um raio-x de algumas estruturas de quadril, né, que é o colo do fêmur, né, a parte lateral ali do quadril, né, da perna das nossas pernas, né, e da região lombar, onde esse raio-x ele passa por um processamento dentro de um software de computador e se compara com valores presentes na literatura médica, né, que relaciona a questão de gênero masculino, feminino, idade, né, raça, né, branco, negro, asiático, né, que se sabe por esses estudos estatísticos qual seria medidas, né, de densidade do osso que podem estar mais propensas a causar principalmente as fraturas, né? E tudo isso tem como mensurar e acompanhar. Existe tratamento para isso. Evidentemente, qualquer tratamento mais precoce possível, né, causa menos sequelas, né? Então, muito importante ter esse acompanhamento. Infelizmente, né, pela ação hormonal, mais uma vez, do estrogênio e progesterona, ao mesmo tempo que ele protege a mulher para situações de alterações vasculares, né, como arteriosclerose e a própria fratura de quadril, né, quando ela diminui, né, de uma maneira muito abrupta, isso também é uma pancada, né, como levar uma luta de boxe, um dos lutadores levar aquele soco no queixo, né? Tem gente que chama isso de queixo de vidro, porque tem lutadores que bateu no queixo e puf, caiu, faz o nocaute, né? Desmaia, apaga, né? Então, muitas vezes acontece, infelizmente, com as mulheres, essa alteração hormonal, e normalmente a diminuição muito abrupta, muito rápida, né? Que pode levar a situações importantes. No idoso, tá, gente? Por que a gente está falando de fratura de quadril? No idoso, né, infelizmente, a partir dos seus... Hoje em dia já está um pouco mais precoce isso, né? Há 10 anos atrás, né, a faixa etária que tinha maior incidência de fratura de quadril, né, causada pela osteoporose, que pode ser espontânea, onde o grau é muito grande dessa perda de cálcio, né, e a fratura acontece espontânea, né? A pessoa está andando, faz um movimento um pouco mais brusco e fratura. Evidentemente, uma daquela fratura que sai pedaços, né, que fica um osso de fora, essa coisa toda, né, que nós chamamos de fratura exposta, né, ou cominutiva, onde tem vários pedacinhos de fratura, mas são microfraturas. Né? A fratura ela pode acontecer por microtraumatismos, né, e acontece em microfraturas, né, microlinhas de fraturas. E essas microlinhas de fraturas, com o tempo, elas vão se somando, né, e acontecer a fratura, a grande fratura, né. Uma situação importante também é que, principalmente em mulher, né, que tem um quadril, uma configuração óssea de quadril diferente do homem, onde o quadril é mais largo, né, e normalmente tem uma gestação ou várias gestações, né, e vocês sabem que na gestação, a parte do baixo do quadril, o pubis, né, a sínfise púbica, ela tem tecido colágeno lá, para o nenê poder sair, ele dilata, né, a parte de baixo do quadril da mulher. Essa dilatação acontece de uma maneira gradual durante toda a gestação. Né? Mesmo assim, tem algumas mulheres que não conseguem ter o parto natural, né? Então é feito a cesariana. Mas, normalmente, para a mulher, tem essa alteração de quadril, né? E, normalmente, a mulher ela tem uma alteração de joelho. Né? Normalmente, a mulher, normalmente eu falo que uma grande proporção das mulheres, ela tem o joelho, chama de genovalgo. Né? Genovalgo, um joelho ou os dois joelhos, normalmente esse joelho ele é um joelho para dentro, né? É um joelho em X, né? As partes internas do joelho elas se tocam, né? E a parte da perna, né, ou da coxa elas são viradas, rodadas mais para fora. Isso é um genovalgo. Né? O genovaro é aquele joelho de quem monta cavalo, né? Como se a pessoa sempre tivesse montada num cavalo, né? A perna está sempre aberta, né? Ela está com os dois pés juntos, está olhando assim,
né? Façam esse teste depois no espelho de vocês aí, vejam se vocês têm mais o genovalgo ou genovaro, né? Se ele genovalgo ou genovaro, ele acontece no joelho ou nos dois joelhos, né? Normalmente o varo ou valgo de joelho, ele acontece em graus diferentes na perna direita, na perna esquerda, mas, por exemplo, o genovalgo, que é o joelho L, né, em mulheres, ela sobrecarrega mais a articulação do colo do fêmur, que pode levar a um desgaste ali do colo do fêmur na articulação, que a gente chama de acetábulo, né, e leva um desgaste e pode levar a fratura. Né? Solução para isso, né, para fratura, é a colocação de uma prótese de quadril. Tá? Prótese de quadril é uma cirurgia muito interessante e importante de ser feita. Ela se popularizou porque vocês sabem que a população idosa no mundo inteiro, países desenvolvidos e em desenvolvimento como o nosso, é uma população que já alcançou um valor estatístico importante, né? O número de pessoas idosas tem aumentado, e há muito tempo já tem aumentado, e com isso as situações de comorbidade e morbidade que envolvem a situação do próprio envelhecimento, e a principal delas é a fratura do colo de fêmur. E a principal situação que está relacionada à situação de colo de fêmur, se não for espontânea, é a situação de quedas em idosos. Ah, professor, precisa ser uma super queda? Né? Não. Pode ser um escorregão e cair, e isso se repetir várias vezes, né? Isso leva o quê? Aquelas microfraturas que eu falei para vocês. Né? E essas microfraturas, elas vão levar a fraturas importantes, principalmente no colo de fêmur. Eu estou falando isso uma situação fisiológica, né? E uma situação patológica que caminham juntos, que seria a osteopenia e a osteoporose. Né? Fora isso, como está citado, eu falo novamente para vocês, situações de trauma, né? Traumatismo de membro inferior e quadril, que aí sim pode levar a fratura do colo de fêmur, do próprio fêmur também. O importante saber, gente, é que cirurgia onde é feita prótese total de quadril, né, são cirurgias que têm uma perspectiva muito boa de reabilitação, né? Normalmente, depois de 2 semanas, a pessoa já começa a fazer a deambulação, colocar um pouco de peso naquela perna, já começa com a fisioterapia lá no hospital, né, para prevenir, principalmente, com que o quadril ele não fique torto, entre aspas, depois da cirurgia, por um mau posicionamento, que pode levar limitar o movimento de quadril, né, e limitar, e a fisioterapia hospitalar ela vai atuar como? Evitando, por exemplo, inflamações nas veias, né? Inflamações vasculares em decorrência da cirurgia, né? E se essa pessoa for um fumante, por exemplo, né? Ou então tiver uma doença pulmonar, né? Ou então se ela tiver contato no ambiente operatório com a bactéria ou vírus, ela pode desenvolver uma doença respiratória. E a fisioterapia, né? Nós estamos lá também para prevenir ou se ela tiver uma complicação respiratória, quer seja no hospital ou na UTI, né, pós-operatória, né, prevenir essas complicações que podem levar ao óbito da pessoa. Tá? Então, é uma situação importante que a epidemiologia, todos esses fatores relacionados a um processo fisiológico do envelhecimento, a um processo patológico também, a epidemiologia trouxe dados estatísticos durante esses anos todos, né, que mostram para a gente um caminho que tem que ser seguido. Né? E a questão que a gente vai conversar na nossa próxima aula, né, porque eu já estou vendo o tempo aqui que a gente vai ter que trabalhar mais uma patologia e encerrar, né, que é a questão da saúde pública, o que nós devemos fazer para evitar que isso aconteça? Será que é tudo médico que deve fazer isso? Não. São os profissionais da área de saúde. E a gente tem um papel dentro de uma equipe. Né? Então, a gente tem um papel muito importante para desenvolver sobre isso. Certo? Eu não vou repetir aqui, né, que são situações que eu já falei para vocês de uma outra maneira, que está relacionado à fratura de quadril, né? Vocês leem com um pouquinho mais de calma ali, que, por exemplo, cita estudos que foram feitos na Holanda e assim por diante, né? Não existe a razão para eu ficar me alongando um pouco mais, né?
aqui fala de uma outra situação que aconteceu durante o transcurso da história. Durante o transcurso da história, né, a gente está vendo duas situações. Uma situação importante lá na década de 80, né, que foi o aparecimento dessa doença, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que ela vai levar o quê? Ela vai levar uma diminuição das defesas corporais da imunidade, e a pessoa que contrai a AIDS, né, hoje em dia nós já temos vários medicamentos antivirais que regulam a proliferação dos vírus e medicamentos que controlam também a localização dessa proliferação, que são os coquetéis antivirais, né? Então, hoje em dia, a pessoa infectada, né, o HIV positivo, ele sobrevive com esses medicamentos muito bem, né? Muito bem durante 20, 30, 40 anos. Desde que não aconteça uma depressão do sistema imunológico, ele contrai uma infecção de oportunista, né? Ou seja, diminui, como qualquer outra infecção, uma gripe, por exemplo, uma pneumonia, né? Falando na parte respiratória, né? Diminui a imunidade, né? Eu pego uma gripe, nessa gripe ele pode proliferar uma bactéria, ter uma alteração pulmonar, né? E na pessoa que tem um HIV positivo, né, a AIDS, né, ele tem mais tendência a desenvolver a pneumonia, já direto, não uma simples bronquite, uma bronquiolite, né? Já vai direto para a pneumonia, né? O sistema está imunodeprimido, né? Pneumonia ela pode avançar de uma maneira muito rápida e destruir o tecido pulmonar. Tá? Se destruir tecido pulmonar, gente, tá? Um abraço. Tá? Ele não se regenera. Né? Aconteceu a necrose ali, um abraço. Tá? Não quer dizer que toda a presença de secreção significa que foi destruído o tecido pulmonar. A fisioterapia está aí para fazer o quê? Mobilizar aquela secreção, retirar do pulmão e ensinar o pulmão a respirar certo novamente. A usar bem o diafragma, a expandir bem as costelas, a que o tempo, né, que inspire e expire, ele aconteça de uma maneira melhor, né, uma maneira correta. Existe uma proporção entre o tempo, né, medidos em segundos, de inspiração e expiração, né, tudo isso vai acontecer. Né. Mas lá na década de 80, né, foi a grande divisor de águas, né. Existe um filme, se vocês puderem ver, com Tom Hanks, né, chamado Filadélfia, um filme bem antigo, né, que ele fala sobre os primeiros casos de AIDS lá nos Estados Unidos, fala dessa questão do preconceito, fala que ninguém sabia, ninguém conhecia o que causava, o grau de contágio, essa coisa toda, né, que a epidemiologia forneceu parâmetros, né, forneceu dados para que se conhecesse isso aí. Né? E não se conhecer como uma doença ela acontece é muito perigoso, né? Porque pode levar a preconceito, pode levar à exclusão dessa pessoa, pode levar até a morte entre pessoas, né? Uma pessoa matar outra por causa disso, né? Então é muito importante conhecer essas questões todas que a epidemiologia fornece esses dados, né? Então, só para dizer como a AIDS ela foi assim um baque na sociedade, né? Que lá em 2005, né? Faz bastante tempo, né? 16 anos, né? 95% acontecia nos países pobres, 70% em África, né? E 20% na Ásia. Né? Hoje ela está mais controlada, mas está presente o vírus, né? Ele está presente. Como o do Covid está presente, vai ficar presente para sempre, como o da H1N1 vai estar presente para sempre, por isso que existe a vacina. Né? Já está se falando daquela vacina anual também para o Covid, em relação a essas variáveis, então, essas mutações, essas mudanças genéticas que acontecem com essa parte viral, é uma situação que o homem vai ter que lidar com isso, mas a epidemiologia tem que dizer para a gente está acontecendo mutações virais, tá? Está aparecendo cada vez mais, não está? Tá. Por que está acontecendo isso? Aonde está acontecendo isso? Como se propagou isso? Né? Então, tem que existir alguma maneira, né, da gente tentar ter o melhor controle sobre isso. E quem fornece esses dados todos é a epidemiologia, né, gente?
Então é muito importante a gente ter essa situação. Por exemplo, né, já se sabe, né, há muito tempo, né, que a propagação, né, do HIV, né, ela está presente em sangue e sêmen nas secreções vaginais. Né? E isso hoje em dia não está presente, a gente não faz a correlação no começo da doença, como conhecida como a doença dos homossexuais. Né? Hoje em dia já sabe que dependentes de droga, com o passar do tempo, vai desenvolver principalmente HIV. Né? Um dado interessante para vocês saberem como o perfil muda, né? Hoje em dia, no mundo inteiro e no Brasil também, os maiores afetados pelo HIV, né, são os dependentes de drogas químicas, principalmente drogas injetáveis, onde eles compartilham as seringas e as agulhas. Né? Uma população que está aumentando, já está sendo feito um estado ali, um estudo, desculpe, ali em São Paulo, principalmente na região de Santos, né? HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, né? As DSTs, né? Como papiloma, papovírus, né? E na população idosa. Nossa, idoso? Por quê? Muitos deles são viúvos, né? A maioria viúvas, e deles acham, como tem a proximidade, né? Não tem mais nenhum compromisso social e proximidade da morte, né? Eles começam a frequentar lugares onde eles vão tendo o quê? Vão tendo contato sexual com outras pessoas, idosos ou não idosos, né? Que muitas vezes podiam ser reprimidos pela religião, pela família, então eles não têm mais essas amarras morais, vou chamar assim, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas morais, essas amarras éticas, né? Então eles não têm acesso à informação e começam a ter relacionamento com algumas pessoas, e essa população é a população que está desenvolvendo a AIDS aí numa maior proporção no mundo, quer dizer, não a maior, né? A primeira são os drogaditivos, né? Os dependentes de drogas injetáveis, principalmente, né? Ainda continua um certo grau de pessoas que são profissionalmente ou então patologicamente tem relacionamento sexual sem uso preventivos com outras pessoas, preservativos com outras pessoas, e a população idosa. É um dado interessante, né, para saber como é que o perfil demográfico, né, o perfil de uma população e de uma faixa etária, ele vai se modificando e vai aparecendo algumas comorbidades, né, algumas doenças que podem ou não matar essas pessoas. Né? HIV em idosos é uma comorbidade interessante de se pesquisar. Ou alguma infecção viral, né, ligado a uma alteração, né, relacionamento sexual desses idosos. E finalmente aqui, né, gente, nós já falamos com vocês ali em patologias pulmonares, né, na síndrome aguda respiratória aguda, que na verdade é o quê? São essas complicações de todo o aparelho respiratório, né, todas as estruturas que nós conversamos ali com vocês, né, e que infelizmente, né, é um grande dilema hoje em dia, né, os primeiros casos lá dessa síndrome, né, de angústia respiratória aguda, que elas estão relacionadas com presença de um vírus ou de uma superbactéria, né, ela teve início lá na China, lá em 2002, né, oficialmente, né, extraoficialmente não se sabe disso. Mas a síndrome de angústia respiratória aguda, elas são essas complicações todas que acontecem no período respiratório, que pode estar ligado a qualquer tipo de vírus, bactéria ou de um agente químico que vá lá dentro do pulmão e provoque uma alteração. Vou dar uma outra complicação que acontecia, e acontecia de uma maneira criminosa, né? Por exemplo, o ebola, né, que é um vírus lá estava presente na África, e as pessoas, através daquelas teorias de conspiração, falam que ele foi criado como agente de guerra química, etc, etc, etc. Né? Ele foi mandado, eu me lembro que uns anos atrás, eles misturavam algumas coisas e mandavam cartas, correspondências, tentavam provocar o pânico, né,
como uma grande pandemia, uma epidemia, para que as pessoas se contaminassem cheirando, então, pelo contato na pele, né, que leva a pele, tem contato na pele, a pessoa coça o nariz, põe o dedo no olho, põe o dedo na boca, rói a unha, né, e aquilo é ingerido e pode ir para o pulmão também. Certo? Bom, gente, agora é 9h29, né? Não vou dar prosseguimento à nossa aula que é saúde pública, né? Que a gente... Opa, o que eu fiz aqui? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Vocês me desculpem que aparece uma imagem lá totalmente distorcida. Deixa eu só parar a apresentação. Tá? E a gente continua na próxima semana. Em relação a essas patologias, tá, gente? Que a gente falou que são algumas delas. Algum questionamento, alguma dúvida? Nesse momento agora? É que é muita informação, né? Sempre é muita informação, né? Professor, em relação ao tabagismo, Sim. os problemas causados por ele, eu ouvi falar, eu não sou fumante, eu ouvi falar que quando se fuma charuto ou cachimbo, você não traga a fumaça não traga a fumaça deles. Sendo assim, mesmo assim, eles causam problemas na boca, né? Sim. Então, mas eles continuam causando problemas no pulmão, mesmo por não serem tragados? Mesmo continua, porque tem elementos, principalmente elementos minerais lá dentro, sabe? E tem os elementos também que foram utilizados para... A gente sabe, né, que as plantações de fumo, né, elas usam um grau pesado de agrotóxico, né? Tanto é que a incidência de doença respiratória em quem produz fumo é muito grande, sabe? Tanto por contato do próprio veneno, apesar da roupa, né? Como a aspiração daquele vapor, vou chamar assim, do fumo, dos agrotóxicos, né? E também pelo vapor da parte, por exemplo, do fumo, eu não sei se vocês sabem, ele é feito também uma defumação da folha depois que ela está pronta, né? A folha não é vendida verde, né? Então, é um defumador, né? É um lugar onde você coloca, estou falando de uma maneira muito grosseira, né? Você coloca um fogo ali, onde você faz o quê? Onde você desidrata a folha, e eles vendem desidratada a folha, né? Então, isso também a pessoa está aspirando aquilo lá. Mas no charuto também, sabe, Pedro? Tem os elementos minerais e agrotóxicos que ficou preso lá dentro, que vai causar essas alterações, como você falou, em boca e garganta, né? E alguma coisa pouca coisa vai também para dentro do brônquio e do bronquíolo. Então, causa alteração, sim, com o passar do tempo. Entendi, professor. Beleza. Bastante. Ah, joia. Tá na moda aí, né, Pedro? Narguile. Pior ainda. Por quê? O narguile, o charuto não tem filtro, mas ele é uma quantidade menor de substância tóxica. No cigarro tem um filtro lá dentro do cigarro que filtra um pouquinho, mas deixa passar 70% dos agentes que causam câncer, né? Filtra 30%. E no narguilé vai direto para o pulmão do cara, né? E para a boca também, né? Mas então vocês veem como isso faz mal, né, gente? Então é complicado isso aí, né? Eu acho muito complicado. E uma situação importante que o Pedro colocou para a gente também são essas alterações que acontecem na boca, né? Eu tenho amigos que são dentistas e a gente conversa várias coisas, e uma delas é a alteração de câncer, né? Fora da garganta, né? Nos dentes, né? Causada por fumo. Quer seja por narguilé, quer seja por charuto, quer seja por cigarro, onde acontecem deformidades importantes, formação de tumores nos dentes, né? Na gengiva, né? Isso tudo por ação tóxica dos elementos que tem dentro do que a gente falou até agora, né? Uma situação importante, né? Pois é, professor, eu ouvi falar que tem até pólvora no cigarro. Eu já não sei o que dizer. Eu sei que tem os elementos pesados, assim, sabe? Tipo, tem metais pesados, tem algumas coisas assim que
o pessoal encontrou até mercúrio dentro do cigarro. É um elemento altamente tóxico, assim, sabe? E o mercúrio, ele é um elemento tóxico e vai para a circulação sanguínea, né? Que vai causar tumor, câncer a médio e a longo prazo, né? É um pepino isso aí, né? Professor, você sabe por que foi inventado o cigarro, assim? Qual era o objetivo, o primeiro objetivo dele? Não sei, Maria do Forno, uma boa pergunta. Porque ele só faz mal, né? Não tem. Então, mas é aquela coisa. Se a gente começar a falar sobre isso, a gente vai entrar em droga, né? Drogas socialmente aceitas e algumas drogas não aceitas, né? Por exemplo, cigarro é uma droga aceita, né? Sabe que causa doença, não causa benefício nenhum e é aceita pela sociedade, né? Bebida alcoólica é uma droga aceita. A maioria das pessoas bebe até um certo nível, né? E a bebida causa alterações no nosso corpo, alterações no coração, alterações da pressão arterial, alterações do sistema urinário, né? Que a pessoa, se ela tiver hoje em dia já se sabe, né? Principalmente cigarro, bebida, se ela tiver um componente genético familiar, né? De distúrbio de comportamento ou formação de tumores, durante 3 ou 4 gerações, essa pessoa, se usar demais, ela pode desenvolver os mesmos problemas dos seus familiares nessas 3 gerações. Então, tem drogas socialmente aceitas, né? Outra droga socialmente aceita, né? Não em todos os países, é a maconha, né? A cannabis, né? Cannabis é utilizada há muito tempo como medicamento em alguns países, né? Vendida como receituário, essa coisa toda, manipulada, né? Tem alguns países dos Estados Unidos que vendem ela não como medicamento, mas como droga aceita, né? Uma quantidade X que a pessoa vai lá e compra, né? Existem alguns países na Europa que regulamentam, né? O uso de drogas, mas em alguns lugares específicos, né? Eu já fui visitar Amsterdã, na Holanda, né? E lá eles têm alguns lugares onde as pessoas ficam naqueles lugares e usam naquele lugar, né? Drogas injetáveis, né? Maconha, haxixe, né? Que fumam, né? Ópio não, porque ópio é muito controlado, né? Mas lá em Amsterdã, por exemplo, vocês têm estabelecimentos, né, que eles chamam de coffee shops, né? Os coffee shops são lugares onde eles vendem algumas drogas em quantidades controladas, né? Por exemplo, você pode entrar numa coffee shop, né, se você for maior de idade, né? E pedir lá, eu quero tal droga, eu quero uma maconha do tipo tanto. Ah, tá bom. Você vai fumar essa maconha, você vai comer essa maconha, e normalmente eles fazem uns cakes, né? Que são aqueles tipos brownies, assim, com chocolate e a droga misturada. Você come aquilo, ou você vai fumar essa droga. Só que mesmo para fumar essa droga, você pode comprar só tantas gramas de droga lá e fumar naquele lugar. Você não pode sair pela rua e fumando, né? Então, isso tudo é regulamentado pelo governo, né, holandês, né? O cara paga imposto, ele tem lá um controle de que pega aquela droga e vende uma quantidade X ali que é permitida pelo governo, né? Então, existem algumas tentativas de regulamentar esse consumo de drogas que não são socialmente aceitas, né? E é um ambiente muito diferente do nosso, assim, né? Um ambiente no coffee shop, um ambiente, não sei, é uma questão cultural, assim, né? Mas também, se a gente for levar a ferro, a fogo, né? Também tem efeitos negativos, né? Efeitos que deterioram o nosso corpo em relação a quem não é usuário, né? Não estou fazendo aqui defesa que deve usar o crack, a maconha como forma não terapêutica, né? Não, né? Mas tudo tem efeito no nosso corpo. Né? Então, é uma pergunta interessante, porque que inventaram isso, né? É uma questão cultural, talvez, né? A gente sabe que tem civilizações indígenas, principalmente,
que usam algumas plantas, né, para tratar um monte de doenças. E as civilizações indígenas usam, até hoje em dia, né, algumas substâncias que transformam em chá, né, aquele chá de ayahuasca, que é uma planta alucinógena, né. Existem também substâncias alucinógenas dentro de algumas folhas que eles pegam e secam essas folhas e fumam também, né, para conectar, por exemplo, aquela questão da cultura indígena, que é o quê? A maioria delas, de uma maneira assim muito genérica, assim, o indígena ele trabalha com a questão da natureza, né? Você tem as divindades que são cada elemento da natureza. Então, para você se conectar com esses elementos, você tem que sair do seu estado de vigília, do seu estado de normalidade, né? E os elementos alucinógenos, né, que provocam alucinações, visões, essa coisa toda, né, favorecem que isso aconteça. Talvez aí, Maria Eduarda, tenha sido criado o cigarro, né, o cachimbo, essas coisas todas, para tentar alcançar um nível lá de, de consciência, né, que no estado normal você não consiga. Talvez por causa disso, né? Professor, você estava falando de alguns chás que são liberados. No Peru é liberado, se não me engano, o chá de coca. Então, mas é aí que tá. Eu já experimentei o chá e já experimentei a bala de coca, tá? Quando eu fui para o Chile, não para a Bolívia. Mas eles não têm o poder alucinógeno que a droga tem, né? São situações diferentes. É uma questão também cultural, né? O chá de coca, por exemplo, é utilizado para tratar enjoo, problemas de pressão arterial, né? De coração, para quando a pessoa sobe uma altitude muito alta, né? O que estou falando de altitude alta? 3, 4 mil metros de altitude, onde ela tem falta de ar, tontura, onde ela passa mal por isso, né? Tem diarreia, né? Então é tratada com essa finalidade também medicinal, sabe? Eu já fiz uma viagem para o Chile, onde eu subi uma altura lá de 4.100 metros, né? Onde eu dei um piquezinho, dei uma corrida rápida, em 1 minuto que eu corri, quase que eu desmaiei, né? Pela falta de oxigênio, né? Quanto mais alto o lugar, menos oxigênio eu tenho, mais rarefeito é, né? Eu senti aquela tontura, tive que parar e fiquei uns 10 minutos me recuperando. Então, né? Ou a bala ou o chá, ele é utilizado com essa propriedade medicinal, né? Aí veio alguém lá e inventou todo um processo industrial para transformar a folha de coca em droga, né? Que tem uma série a cocaína, né? Em pasta, em droga, que tem uma série de efeitos poderosos aí, né? Sistema neurológico, principalmente, né? Sistema nervoso, né? A Marilete? Tá. Cogumelos, né? Então, mesma coisa, sabe, Marilete? Né? Os cogumelos, eles têm uma propriedade assim, alimentar assim, absurda, né? Existem alguns estudos aí do pessoal da nutrição que fala que alguns cogumelos, os comestíveis, né, não os alucinógenos, né? E os alucinógenos, além da alucinação, pode até matar, né? Eles são altamente tóxicos, né? Mas os cogumelos comestíveis, né? Que existe uma variedade enorme aí, eles têm um teor de proteína comparado à proteína assim absurdo. Então é uma fonte alimentar assim maravilhosa, né? Que não é, por exemplo, aqui no Brasil não é muito utilizado por uma questão cultural, né? Apesar de nós termos bastantes imigrantes europeus aqui no Brasil, né? Essa cultura do cogumelo não está tão presente assim, né? Hoje em dia, com a questão culinária, né? E, né, já faz algum tempo que está na moda, até ontem teve quem viu lá Masterchef, né, os Masterchefs, os programas culinários da vida, né, sabe que está usando muito cogumelo, né, vários tipos de cogumelos na parte alimentar. Né, mas o cogumelo está presente na culinária dos povos europeus. Né. Por exemplo, japonês, o shiitake, né, que é um tipo de cogumelo, né, o alemão, né, comida alemã, né, quem já foi na Donald Beer, né, tem cogumelo champignon, né,
tem cogumelo frito, tem cogumelo em alguns tipos de comida, e assim por diante, né? Uma questão cultural. Essa questão dos cogumelos tóxicos, né? Eu me lembro uma vez que eu estava lendo um trabalho, isso há um tempo atrás, e tem uns países da Europa, porque o cogumelo lá ele é uma coisa que pode ser plantada, né? Comercializada, né? Tem um padrão de higiene, essa coisa toda. Mas tem vários países da Europa que o cogumelo nasce assim, ele se prolifera mais do que aqui no Brasil, né? Tem mais variedades aqui, lá, né, desculpe, onde eles têm estações do ano onde eles saem e fazem a colheita dos cogumelos que estão ali naquela área de vegetação onde a pessoa mora. Né? Evidentemente, sabe se é venenoso ou alucinógeno, né? E se não for, né, se for comestível, né, eles usam muitos na culinária, dão de presente para as outras pessoas, né? Então é uma questão do quê? Uma questão cultural, né? Uma época do ano, sai lá, tem uma festa X, ou então é um presente que você dá para uma pessoa que você gosta. Então, ela faz isso como alimento. É um alimento riquíssimo, assim, sabe? Em aminoácido, em sais minerais, melhor que proteína, né? Tem um alto teor de digestibilidade, né? Ele é absorvido muito rápido pelo corpo, né? Tem fibra, tem um pouco de fibra também, então é muito interessante. É uma alternativa alimentar muito interessante. Então, eu acho que é isso aí, gente. Tá bom? Então, na semana que vem, nós voltamos no nosso horário normal da aula, que é terça-feira, se eu não me engano, né? Tá bom? Show de bola, professor. Um abraço para vocês, gente. Até semana que vem. Boa semana para todo mundo. Tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Até mais, prof. Obrigada. Tchau, prof. Tchau, tchau.